Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, tá? Nós vamos estar fazendo aqui uma introdução sobre essa tecnologia IO-Link, tá? E nós vamos descobrir aí no decorrer dessa videoaula o que é o IO-Link, para que ele serve, quando eu uso, quando eu não uso. Depois nós vamos fazer as partes práticas aqui no Tia Portal, tá? Tudo para vocês. Então, como vocês podem estar vendo aqui, nessa figura ao lado, tá? E aqui ele mostra para nós as empresas que já estão utilizando esta tecnologia, tá? Aqui está as mais conhecidas, tá? E atualmente, o que acontece até o presente momento, né? Tem mais de 166 empresas que já aderiram à tecnologia do IO-Link, né? Como vocês podem ver aqui no ícone, está escrito Use IO-Link Universal, Smart and Easy, né? Ou seja, é algo universal, definição de universal, você pode usar, é algo padrão, smart, inteligente e easy, que é algo fácil, tá? Então, o que, o que seria o IO-Link, tá? O IO-Link ele é um protocolo de comunicação de dados abertos baseado na IEC 61131-9, tá? O que isso significa? Significa que um protocolo aberto não existe nenhum dono exclusivo, no caso como a Siemens, como no caso a Rockwell. Esse é um protocolo aberto no qual as empresas, se quiserem utilizar essa tecnologia, têm que seguir os padrões adotados por ela, tá? E o IO-Link ele forma uma rede, né, ponto a ponto entre um componente, né, que é um sensor, um atuador, um pressostato, fluxostato, etc. E o Master IO-Link, que é o ponto no I/O remoto, tá? Aí, aqui tem uma pergunta para vocês, né? Essa interface universal do IO-Link com protocolo próprio, né? E o IO-Link Master, eles revolucionários estão revolucionando cada dia mais a automação industrial. Vocês têm ideia o porquê? Então, veja só, tá? Eu vou estar fazendo uma comparação e vocês vão entender o que eu estou falando. Assim como a conexão USB, né, ela também revolucionou o mundo dos computadores, né? E da mesma forma que todos os dispositivos USB, você pega um pendrive, você pega um mouse, né? Eles podem ser conectados a qualquer porta USB e imediatamente eles são identificados, né? É plug and play que fala. Você colocou ali e já sai usando, você não precisa fazer praticamente nada, né? Então, por isso que ele revolucionou, fazendo uma comparação com o USB, né? Todos os dispositivos IO-Link pode ser utilizado com qualquer IO-Link Master. Então significa o quê? Você tem lá um IO-Link Master da IFM e você quer usar um sensor IO-Link da SICK, vai funcionar normalmente, né? Se você tem lá algo da Siemens e você quer usar da Moore, vai funcionar tranquilamente, tá? Então, aqui o IO-Link ele tem três pilares, né, que se baseia nisso. Uma fácil instalação, né, instalação simplificada, ajuste dos parâmetros automatizado e diagnóstico expandido, tá? A gente vai estar explorando um pouco mais a respeito disso daqui. E aqui nós vamos falar sobre algumas vantagens do IO-Link. Primeiro, não há perdas dos valores de medição. 2. Vários valores de medição podem ser adquiridos. Tá? A gente vai estar vendo mais para frente o que cada ponto desse significa. Tá? Então, ele é
resistente a interferências, né? Interferências eletromagnéticas. Troca simples do sensor, não tem segredo nenhum, como eu falei, é plug and play. Tira um, coloca outro. Ele é a prova de manipulação, que também nós vamos ver mais para frente o que é. E também ele tem uma identificação e também tem a possibilidade de detecção de ruptura de fio. Então vamos analisar o primeiro caso, né? Não há perda de valores de medição. Então nós sabemos que em um processo normal, como que funciona o sinal analógico, tá? O sinal analógico, eles são digitalizados, né, através de um conversor AD, analógico e digital, e ele é escalonado no CLP. O CLP precisa entender o que isso significa. Porém, isso leva imprecisão, né, do valor que você está medindo. Por quê? Conforme vocês podem ver aqui, né, conforme vocês podem ver aqui, ó, vou colocar aqui, nós temos aqui esse P. O que é esse P? Esse aqui seria o elemento sensor, tá? Então você tem lá, por exemplo, um sensor de pressão, tá? Esse P aqui seria a membrana do sensor no diagrama de bloco. Então, ele converte a pressão do tanque, passa pelo microprocessador, né? Ele vai processar essa informação. Aí ele vai fazer o quê? Converter isso de digital para analógico. Aí ele tem todo esse caminho aqui, que depois ele vai fazer o contrário, de analógico para digital, e ele vai processar novamente esse valor. Então, isso daqui acaba tendo imprecisão do valor de medição atual, tá? Com o uso do IO-Link, olha só, nós temos o elemento sensor, nós temos aqui, né, o processamento do sinal que está lendo aqui, porém nós não temos mais esses blocos aqui conversores, tá? Tem somente o dado via IO-Link. Então, o que acontece, né? Isso faz com o quê? Deixa eu voltar aqui. Isso faz com o quê? Que você tenha um valor exato da medição, porque dependendo do teu processo, você não pode ter muita variação. E essa pequena variação que você tem pode causar o quê? Um problema lá na frente, né? Dependendo do que você está fazendo. Então, aqui nós temos um exemplo clássico, tá? De medição de nível de um reservatório, né? De um tanque. Então, geralmente o que acontece? Como vocês podem ver aqui, tá? Aqui é o fundo do tanque. Nós temos aqui alguns sensores e eles estão simbolizando o sensor de nível, de pressão. E nós sabemos que o nível nos reservatórios, quando eles estão sob pressão, né, ele é continuamente detectado mediante esse sensor de pressão. Ou seja, a todo instante ele fica aí medindo para ver como que está o nível do tanque. Devido às perdas na transmissão do valor de medição, né, e até interferências eletromagnéticas, né, havia no passado aí grande imprecisão ou variação na detecção do tanque, né? Agora, conforme nós falamos aí, com o IO-Link, possibilita a detecção contínua do conteúdo do tanque com uma alta precisão. Então, aqui, ó, eu tenho um vídeo aqui que eu vou estar colocando para vocês, que é para vocês entenderem melhor o exemplo de medição e tudo isso que nós acabamos de se falar, tá? Então, olha só. Aqui está falando assim, ó, né, que tradicionalmente, né, o sinal analógico ele era utilizado como a variável do processo, para eles saberem, né, o que eles estavam medindo. Tá? Aqui nós temos o sensor, né, conforme nós já explicamos, tem aquela conversão. O sinal analógico é convertido para digital e depois de digital
para analógico, tá? E aqui o que que acontece? Tinha que usar cabo blindado, que era para proteger das influências externas, né? E nós sabemos que esse tipo de cabo não é barato, né? E olha só, aqui no final, lá no início, nós tínhamos uma leitura de 5.5, que chegou a 5.3 lá. Nós tivemos uma medição com um valor menos 0.2, né? E nós sabemos que isso tem custos. E olha só, com o uso do IO-Link, né, nós eliminamos tudo isso. Nós só estamos utilizando aqui um IO-Link mestre. Aqui vocês podem ver, é um cabo normal, esse cabo para sensor não precisa ser blindado. Né? O sinal chega de forma totalmente digital, né, para o IO-Link Master e ele converte esse valor para o CLP. E o que, que acontece? O valor da entrada lá no meu tanque vai ser o valor de leitura que nós estamos utilizando. Tá? Então, olha só, é muito bacana essa tecnologia. Tá? Então, esse foi o exemplo aí que nós acabamos de falar. Então, ficou mais fácil de vocês entenderem tudo isso que eu falei, tá legal? Aqui, vamos lá. Agora aqui nós temos um outro vídeo. Olha só que bacana, né? Nós podemos coletar diversos variáveis em um único sensor. Aqui vocês vão entender melhor o vídeo, olha só. Opa! Vou colocar aqui. Então aqui ele está falando um pouquinho a respeito do processo. Então, tradicionalmente utilizava o processo analógico para verificar, né, a variável que ele queria medir, que nesse caso aqui é um consumo de água, tá? Só que olha só, aqui ele necessita de 3 sensores para estar fazendo essa medição. E realmente isso complica o projeto, custos, tempo de instalação, programação. E aqui agora nós vamos entrar com a tecnologia IO-Link, que tem um único sensor que faz tudo isso e de forma precisa, sem ter aquelas variações do processo, tá? Então, olha só, esse sensor é da IFM, tá? É muito bacana. Então, vocês viram aí que com a nova tecnologia que está surgindo, está vindo para facilitar para nós que trabalhamos aí no campo. E agora você me pergunta assim, ó, como vários valores de medição podem ser adquiridos, tá? No IO-Link nós temos um arquivo chamado IODD, que significa IO-Link Device Description, que seria a descrição do dispositivo IO-Link, ou seja, seria aquela ficha técnica, né, do aparelho. Então ele tem lá todo os arquivos, os registradores, posição de memória. Ah, eu quero ler a variável temperatura, é a variável x, y, z, tá? Então esse arquivo ele é semelhante, por exemplo, o GSD da Profibus. Quando você vai trabalhar com Profibus, você precisa baixar esse arquivo, tá? Então essa é por isso que consegue medir vários parâmetros ao mesmo tempo, devido a essa ficha técnica, vamos falar assim, né? E além disso, ele é resistente a interferências, né? A transmissão do IO-Link é baseada no sinal de 24 volts, não é um sinal analógico como nós falamos, né?
E isso é bom porque ele fica insensível a influências externas. Como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu colocar novamente o laser. Aqui nós temos um bloco, né, de uma unidade hidráulica e aqui do lado nós temos as bobinas que faz o acionamento das válvulas para passagem de óleo, etc, né, através dessas mangueiras aqui. E olha o tamanho dessas bobinas. Isso aqui causa um campo magnético muito forte para algum dispositivo sensível que está do lado, principalmente quando você trabalha com sensor de 4 a 20 miliampere. E nesse caso, né, vocês podem ver também aqui, ó, ou seja, ele está conectado com o cabo M12, esse cabo M12 normal para sensor, tá? Cabo padrão. E nesse caso, os cabos que anteriormente eram utilizados com blindagem e aterramento, agora com o uso do IO-Link, você não precisa ter um cabo blindado, você não precisa aterrar o teu cabo. Então, assim, é muito bom, tá? Então, olha só, aqui nós temos, no caso aqui, um sensor, tá? Aqui do lado, né? A foto do lado aqui nós temos um sensor que mede o nível do tanque hidráulico. Então, naquela foto passada, nós vimos lá, né, medindo pressão e aqui ele vai medir o nível, né? A configuração de todos esses parâmetros, bem como, por exemplo, né, os pontos de comutação. A hora que o tanque encher X%, aciona tal coisa. A hora que encher Y%, faz tal coisas, né? Toda essa programação dele pode ser realizada através desses dois botões que tem aqui, tá? Ou programação por IO-Link, tá? Olha só, aqui nós temos um vídeo que a gente vai colocar aqui. Então, assim, como nós falamos, né, que ele era um dispositivo plug and play. No caso de troca, quando você trocar o sensor e colocar um novo, automaticamente toda aquela configuração que estava naquele sensor, o mestre ele vai saber, opa, foi trocado, deixa eu mandar novamente as informações de parametrização. Então vou colocar o vídeo aqui e vai dar para vocês verem na prática como isso funciona. Então aqui, né, o operador lá está ajustando, no caso, os parâmetros, e aí ele precisou trocar o sensor. A hora que ele troca novamente o sensor, olha o que acontece. O master está mandando a informação de configuração desse sensor. Ou seja, não precisou operador nenhum, né, vir e trocar, fazer nenhum ajuste, né, referente a estes sensores. Então, assim, olha só como é uma tecnologia fantástica, né? Agora, nós temos aqui, ó, o próximo, olha só, a prova de manipulação. O que isso significa? Lembra aqueles dois botãozinhos que o operador acabou de fazer o setup ali antes da troca do sensor? Né? Tem essas duas possibilidades, ou você faz pelo botão ou você faz via modo IO-Link. Só que quem trabalha em campo sabe, né? A gente até brinca que os operadores têm dedo nervoso, não pode ver um botão que sai apertando. Então, às vezes, seu processo parou, o operador achou bonito aquele botão, ele começa a apertar e acaba desregulando todo o sensor. Né? E aí, até você descobrir, às vezes você leva horas e horas, e isso acaba fazendo com que você tenha um bom tempo de máquina parada. Então, com isso, quando está com o modo IO-Link, ele bloqueia totalmente esses botões, ou seja, ninguém consegue fazer nenhum ajuste, a não ser o pessoal que tem a capacitação técnica, né, que é o pessoal aí da manutenção. Então, ele é muito bacana. Outra coisa, ele tem identificação. O IO-Link, né, cada dispositivo, cada sensor, ele sai com o número de série e com esse Vendor ID. É como se fosse o nosso CPF. Cada um tem o seu número, né? E aí, o que acontece? Se você quiser amarrar aí no seu projeto, por exemplo, nós temos aqui um sensor Baloff, né? Você consegue amarrar isso
no teu projeto. Ou seja, se amanhã queimou esse sensor e você colocar um outro sensor com a mesma característica, não vai funcionar. Por quê? Porque ele consegue identificar que esse vendor ID não é da Baloff, é, por exemplo, da IFM. Então você consegue fazer esta jogada também, caso você queira, né? Então com isso, você assegura que o usuário aí ele use peças originais de reposição. Ou seja, você é um prestador de serviço, você foi lá no cliente, colocou tudo bonitinho, está rodando, você fez a manutenção, e aí o cliente fala que parou a máquina dele e eles foram lá e trocou o sensor, colocou um sensor com fundo de escala diferente, errado e acabou zoando tudo o teu processo, né? Então com isso você também se assegura, fala, opa, aqui eu vou me proteger também, tá? Então é muito bom isso daí, né? Ele também tem a detecção de ruptura de fio, ou seja, com o IO-Link, né, há uma transmissão simultânea de dados de processo e de serviço. O mestre, né, ele fica imediatamente detectando, né, ele detecta imediatamente a ruptura do fio ou curto-circuito, né, e é possível consultar esses dados de diagnóstico mesmo durante o funcionamento. Ou seja, o master ele manda uma informação, vamos chamar assim, por exemplo, sensor 1, você está ok? Aí o sensor 1 responde, sim, mestre, estou ok. E ele fica nesse ciclo indeterminadamente. E aí o que acontece? Quando o master faz uma pergunta, sensor 1, você está aí? Ele não responde, aí ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Ele tenta mais duas vezes, tá? Tenta a segunda, tenta a terceira. Na terceira, ele não obteve resposta, ele vai sinalizar: opa, ó, esse cara aqui tá com o cabo arrebentado, tá? E aí você consegue fazer a detecção. Então, só para vocês terem uma ideia, que é uma rede IO-Link, né? E quando se fala de IO-Link, tem os protocolos Profinet, Profibus, EthernetP, Modbus TCP. Então, é uma gama muito grande, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, vou colocar aqui novamente, nós temos o nosso computador, no caso o PLC, né? Desculpa. E aqui nós temos o IO Link Master e aqui nós temos os dispositivos, que é sensores, atuadores, etc. Né? Tudo comunicando através do Master e o Master manda as informações para o CLP. Tá? Então vamos lá. Características elétricas, tá? Então aqui nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre as características elétricas quando você tem um dispositivo IO-Link, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos a tecnologia para conexão em IP6567, tá? Nós podemos ter IP20, que foi no caso desse cara aqui, ó, tá vendo? Que é como se fosse um hub, né, um switch, só que ele é IO-Link Master, porém é para ficar dentro do painel. Esse outro aqui é IP67, você pode deixar fora do painel, se bater água, alguma coisa, está protegido, tá? Né? E o que, que acontece? Né? Geralmente, a maioria dos IO-Link Mestre tem um soquete M12 de 5 pinos, né? E a designação dos pinos, ela é especificada de acordo com essa norma aqui, ó, com essa IEC. E nós temos o seguinte, pino 1 é o 24 volts, o pino 3 é 0 volts, o pino 4 é a linha de chaveamento e comutação, C, né, de chaveamento e Q de saída, né, comutação. E esses três pinos, eles são usados para a comunicação do IO-Link, e eles fornecem uma corrente máxima aproximadamente de 200 miliampere, que é esse carinha aqui, ó, que nós acabamos de ver,
tá? Então, ele pode ser uma saída ou uma entrada digital, ou ele pode trabalhar com o modo IO-Link. Então, precisamos especificar isso quando nós formos trabalharmos com o IO-Link, tá? Então, olha só. Aqui, como nós acabamos de falar, né, ele fornece aí a corrente máxima para isso. E no IO-Link nós temos dois tipos de porta, porta classe A e B. E aqui nós vamos ver a diferença entre elas. Quando nós trabalhamos com a porta classe A, né, neste tipo, né, o pino 2 e o pino 5 não é especificado, ou seja, você não usa, né? Os fabricantes definiram essa função. O pino 2 usualmente é atribuído a um canal digital adicional, ou seja, se você quer trabalhar aí somente com um sensor ligado ou desligado, você não quer mais nada, você vai usar a porta classe tipo A, tá? Já na porta do tipo B, ela proporciona uma tensão de alimentação adicional, né, a essa conexão. Então, nesse caso, os pinos 2 e 5 são utilizados para uma tensão de alimentação adicional, ou seja, quando você precisa colocar uma carga maior. No caso ali, você precisa acionar uma saída ou algo do tipo que vai consumir uma corrente maior, você usa a porta tipo B, tá? E para esse cara aí é necessário o cabo condutor padrão de 5 fios. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre as portas, né? Os modos de operação que as portas podem ter. Então, ela pode ter o modo IO-Link, né? Como o próprio nome diz, no modo IO-Link, a porta é usada para comunicação IO-Link. Eu posso ter a comunicação do tipo DI. Quando eu uso DI, ela funciona apenas como uma entrada digital, ou ligado ou desligado. Quando nós trabalhamos com o modo DQ, a porta funciona como uma saída digital. E tem o modo Deactivated, que é o modo desativado, né? Que quando você não está utilizando esta porta, você pode fazer o quê? É simplesmente desativar ela. Então agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a parte prática, né? A parte do modelo do IO-Link, o sensor que nós temos aqui do IO-Link, que a gente vai estar utilizando para as nossas videoaulas também. Tá legal, pessoal? Fala, pessoal. Aqui eu vou estar demonstrando agora para vocês os nossos componentes que nós acabamos de falar aí no início do nosso vídeo, tá? Então aqui eu estou com um IO-Link Master, tá? Aqui nós temos um sensor IO-Link, sensor da SICK, e esse cara aqui é da IFM, e os dois se conversam normalmente, como eu expliquei para vocês. O Master, quando você trabalha com o Master, você pode trabalhar com qualquer um IO-Link, independente do fabricante, tá? Aqui nós temos um conversor, que eu já vou explicar para vocês o que é, e aqui nós temos um sensor analógico, tá? Esse é o cabo que nós vamos estar alimentando, né, a comunicação desse cara, porque esse daqui ele é Profinet, tá? Então, olha só. Então, esse sensor aqui é um sensor analógico, tá? De 4 a 20. E ele não tem uma comunicação IO-Link. E eu tenho um módulo aqui da IFM. Olha só, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Deixa eu ver se pega melhor aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí. Olha lá, ó. Que é o modo TP3233, tá? O que acontece?
Esse cara aqui, quando eu venho e conecto nesse módulo aqui, a informação desse sensor que antes era de 4 a 20 mA, agora passa com sinal para IO-Link, tá? Então é muito legal. Eu vou estar retirando aqui para facilitar para vocês verem melhor. Então vamos lá. Então aqui eu estou com o nosso módulo está aqui. Então aqui em cima, tá? O modelo que eu estou utilizando é o IO-Link AL1000 da IFM, tá? É um módulo muito robusto. Esse daqui é IP67, tá? E aqui em cima nós temos o board chamado In-Out X21, X22. Toda a especificação de cada um deles aqui você vai ter no manual do seu dispositivo, tá? Que você tem que baixar aí na internet. E aqui a comunicação desse módulo é Profinet. Então, esse cabo aqui, ele precisa vir e ser conectado aqui. Deixa eu conectar aqui para vocês verem, para ficar melhor. Então, olha só. Então, ele já está conectado, tá? Conforme vocês podem ver aqui. Essa outra ponta aqui, ela iria no nosso switch ou no nosso CLP, tá? Vai depender aí do que você está utilizando. Essa outra saída aqui, ó, X22, caso eu tivesse mais um módulo desse IO-Link aqui do lado, imagine que esse lápis aqui é o outro IO-Link. Então eu iria puxar a derivação desse cabo daqui para o outro. Se eu tivesse mais um módulo aqui, um para o outro, é como se fosse fazendo ponte, né? Um anel, que aí você vai passando a comunicação de um para o outro. Aqui nós temos os bornes de alimentação, tá? In, out, mesma coisa. Alimento aqui com 24 volts e aqui eu tenho uma fonte disponível para alimentar o outro módulo que estaria do lado, tá? E aqui nós temos as nossas portas. Então, conforme vocês podem ver aqui, ó, todas essas que são brancas são portas do tipo A, que nós acabamos de ver lá. E essas que são que estão pretas aqui, os conectores são pretos, eles são portas do tipo B, tá? E também aqui, ó, nós conseguimos ver o status, conforme esses LEDs eles acendem, conforme a cor, nós conseguimos saber qual é o status, se está com falha, se está comunicação, se não está, tá? É muito legal. Então deixa eu retirar aqui, que eu vou tentar mostrar outra coisa para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui e deixa eu tentar dar um zoom, vamos ver se vai ficar bom. Lá. Então aqui, ó, e ele especifica para mim, né? Olha só. Ele está falando aqui, ó. Aqui é o módulo AL1000 IO-Link Master Profinet 8 portas. Então a porta do tipo A, ela vai do X01 ao X04. E aquele desenho que nós vimos lá das pinagens está aqui do lado, ó, com toda a especificação, tá? Aqui nós temos a porta, que é no caso a porta B, que ela vai do X05 ao X08, tá? Que já tem a pinagem um pouquinho diferente, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui do lado também, olha lá, ele fala o quê? Né? A especificação de alimentação, ou seja, mínimo 18 volts, máximo 31, né? Corrente 180 mA, corrente de entrada, saída, qual que é o firmware, né, que você está utilizando. Aqui nós temos aqui, ó, o MAC address, que você consegue verificar, né, todos os dados. Então, é uma tecnologia muito legal, pessoal, que agora aqui para as próximas aulas
Agora que vocês já têm o conhecimento prévio do que é o IO-Link, eu vou estar demonstrando para vocês com o TIA Portal, tá legal? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês aí. Se vocês gostaram, curte esse vídeo, comenta aí, né? Que essa é uma das formas de nós sabermos se vocês estão gostando da videoaula ou não. E se você achou os nossos conteúdos interessantes, se inscreva no nosso canal para estar recebendo novas notificações. Um abraço, bom final de semana e fique com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.